pequenininho, né? É humilhante. Desculpa, os uruguaios deram na cara da gente. Essa é a verdade, tem que ser dita. Eles chegaram aqui, botaram o dedo na cara da gente, deu um tapa na cara e tipo assim, ó, Dom Pedro, volta lá, né, pra sua domitila, porque aqui tu já deu ruim aqui. Volta pra lá porque daqui tu perdeu. Mas tu falou muito bem, cara, do Lavaterra. Cara, eu sou péssimo no espanhol, pessoal. Desculpa, eu sou péssimo. Marquinhos, mas para solucionar E, essa independência, esse conflito, a Inglaterra meio que convocou uma conferência preliminar de paz ali em 1828 e nessa conferência estabeleceu-se a independência da República Oriental do Uruguai, mantendo autonomia em relação ao Brasil e à Argentina. não, cara, tu falou muito bem. O Lavaguerra, ele teve esse papel fundamental nessa liderança. Porém, o mais interessante é que assim que a República Oriental do Uruguai se mantém, ele não vai ser o primeiro presidente. O primeiro presidente é Frutuoso Riviera, cara. Frutuoso Riviera. E, assim, ele vai ser um dos grupos que acabam se acoplando à liderança de Lavaguerra, né, nos chamados 33 Orientales, como a história do Uruguai gosta de trabalhar com isso. E assim, o Frutuoso Riviera, ele era aquele cara que buscava um processo de centralização, sabe? Ele era um cara extremamente autoritário. Existem, ao longo do seu governo, escândalos e mais escândalos de corrupção. Ele acaba tentando combater aquela lógica caudilhista, reprimindo caudilhos. E um dos mais interessantes, que a gente não pode deixar de citar, o cara cometeu realmente um genocídio. O cara, em 1832, ele foi responsável pela matança de Salsipuedas, que foi o genocídio dos povos charruas. Tá? E diante desse autoritarismo, corrupção, o Frutuoso Riviera ele vai ter um grande atrito com um outro líder que acaba se destacando, que é Uribe. E começa, né, a você brincar de war, sabe? A você brincar de war, que é você buscar, você tá com atrito com o inimigo, mas você começa a buscar alianças. Frutuoso Riviera, que tinha uma grande relação com o Rio Grande do Sul, as províncias do Sul, ele buscou aliança com o Brasil, e Uribe buscou aliança com Rosas, que era o líder da Argentina. Então Uribe e Rosas eles tinham essa proposta de fazer, né, o que seria novamente o antigo vice-reino do Prata como fronteiras. Exatamente, Marquinhos, e isso abre caminho para uma disputa política que vai marcar a história do Uruguai ao longo de todo o seu tempo, que é essa disputa entre o Partido Blanco e o Partido Colorado. O Partido Blanco dos estancieiros do interior, mais favorável ao federalismo, e o Partido Colorado, o Partido de Montevidéu, dos comerciantes. Então, assim, esses dois partidos vão disputar o poder no Uruguai com grande força e vitória, em geral, o Partido Colorado, que era um aliado brasileiro. Essas disputas no Uruguai, partindo do pressuposto que é uma nação que meio que tem um sistema político funcional, tendo eleições regulares, vai fazer com que a cada 4 anos a política externa no nosso continente mude, né? Se há um blanco no poder, o Brasil pode negociar livremente no Uruguai, o Barão de Mauá pode controlar 50% da economia uruguaia, mas quando os blancos estão no poder, existe uma política mais pró-argentina e contrária aos interesses brasileiros. E isso, cara, vai acabar levando a uma série de intervenções brasileiras no Uruguai. A gente tem, por exemplo, o fato de que éramos aliados do Rivera faz com que, quando o Uribe comece a se destacar e chegue ao poder, aliado com Juan Manuel Rosas da Argentina, o Brasil sofre uma série de medidas bem escrotas, assim, restritivas, proibindo navegação, ataques a fazendas brasileiras e roubos de gado, uma série de problemas fronteiriços ali, que o Brasil é meio que se sente impelido a invadir o Uruguai e fazer essa mudança política, derrubar o Uribe e colocar o nosso aliado. Certo, Marquinhos? Exato, você já está falando praticamente daquele contexto da Guerra da Cisplatina. Aquela década de 50 ali, a Guerra da Cisplatina, e que precisou ter uma intervenção brasileira devido a esses interesses brasileiros naquela região. E assim, o Brasil intervém, acaba mandando na época ainda Conde de Caxias, que atuou ao lado de Riviera. O Riviera, que tinha buscado asilo no Brasil, estava no Rio de Janeiro, se eu não estiver enganado, desde 1847.
conseguiu derrotar Uribe e também Rosas lá na Argentina e fez toda uma mudança política que beneficiasse o Brasil nesse contexto. Na verdade, o Caxias fez, de certa forma, um favor ao continente porque ele permitiu que se estabilizasse as democracias argentinas e uruguaia. Com a derrota do Rosas e do Uribe, os dois países conseguiram se estabelecer e progredir no século XIX. Não foi por causa da gente, mas tem uma consequência aí. Mas, Marquinhos, é o meu momento, a hora da fofoca. Em 1827, o Brasil sofreu uma derrota horrível na Primeira Guerra da Cisplatina entre Brasil e Uruguai. O Brasil sofreu uma derrota na Batalha de Monte Caceiros. Essa batalha foi ali, final de fevereiro, beleza? Finalzinho de fevereiro. 20 e poucos anos depois, o Brasil foi intervir no Uruguai. Caxias, comandando as tropas, com o apoio do Mena Barreto ali, eles conseguiram cercar Monte Caceiros em dezembro, finalzinho de dezembro, começo de janeiro. Aí o Caxias falou, vamos atacar? Alguém da tropa brasileira soltou, Caxias, vamos aguardar um mesinho pra gente tomar Monte Caceiros no mesmo dia em que a gente perdeu. Os malucos esperaram um mês só pra poder ganhar na data certa. Chega lá, tomei, cuzão. Não, e aquilo, esses atritos entre blancos e colorados se mantêm. Quando você acabou de falar, quando tem um branco no poder do Uruguai, isso vai interferir na política brasileira. E não tem como esquecer daquele famoso Atanásio Aguirre, né? Que foi... É isso, Marquinhos. O Aguirre é sensacional porque ele é o cara que vai fazer esse mesmo serviço dos blancos, vai causar uma instabilidade no continente para atender aos interesses do Solano Lopes do Paraguai. Isso vai levar à grandíssima Guerra do Paraguai, que vai desestabilizar e mudar o cenário continental. Só que isso, Marquinhos, é para futuro episódio, né? Então fiquem aguardando que Guerra do Paraguai não é agora. Mas é importante você saber por quê. Os uruguaios participam do nosso lado, formando a Tríplice Aliança. Vencemos essa guerra, fazemos coisas horríveis nela. E depois desse conflito, o Uruguai se estabiliza e vira meio que uma potência agrícola, né, Marquinhos? Vira um país de grande sucesso de exportação de carne e grãos, permitindo com que ele tivesse um momento em que ele fica conhecido como a Suíça da América, certo? Sim, cara. Eles, no final desse século XIX, também no início já do século XX, existe essa riqueza, essa exuberância muito de destaque para o Uruguai. E só para deixar claro, com uma predominância dos colorados no poder. Assim, exatamente. E uma coisa curiosa é que essa relação do Uruguai com a Argentina é muito expressa no fato de que um dos ícones da cultura das duas nações, o Carlos Gardel, até hoje ninguém tem certeza se ele é argentino ou uruguaio, né, Marquinhos? E justamente para contar essa história do Uruguai, que é uma nação totalmente afetada pela questão geopolítica do continente sul-americano, a gente tem que trazer para os nossos ouvintes esse ícone do tango, o Carlos Gardel, que com certeza a sua avó gosta, eu não tenho a menor dúvida, tocando seu grande clássico Por Una Cabeça. Curte um tango, Marquinho? nem tanto. Nem tanto, mas... Vai me dizer quando você assistir a novela favorita, o confronto entre Flora e Donatella, quando começava a tocar a bandinha uruguaia de tango eletrônico Barro Fundo, tu não curtia, não dava aquela dançadinha marota e erótica? Cara, vou te falar que há muito tempo que eu não vejo novela, não é que é no... Cara, mas quando fala tango, eu lembro daquele filme Perfume de Mulher, o Al Pacino. Eu só sei só disso.
Quando fala tango, eu só lembro desse filme. Filme excepcional, por sinal, Exato. né, cara? Exato. Boa referência para os nossos ouvintes aí de obras de arte. Mas vem cá, você tem para falar para os nossos ouvintes sobre uma família marcante na história uruguaia, de um presidente que fez coisas super importantes e que deixou um legado? Quem é esse cara? Esse grande pai da política uruguaia? Não, assim, antes de falar sério, a gente estava conversando, falando os bastidores para os nossos ouvintes. A gente estava conversando, eu e o Felipe, hoje de manhã, decidindo, colocando os pontos nos is. Eu falei, pô, Felipe, eu não sei, né, escrever espanhol, escrevi algumas paradas erradas e tal, desculpa. Aí ele, sim, cara, eu percebi. Cara, mano, eu vou ter que falar, eu vou ser zoado isso depois. Cara, eu escrevi o nome do José Barte. Eu não sei pronunciar, gente, desculpa. Aí, cara, é José de José. Aí eu botei José como se fosse a Rose, tá ligado? Como se fosse Rose. Cara, eu falei, mano, eu preciso falar isso pro pessoal. Mas, gente, desculpa, cara. É literalmente mesmo analfabetismo hispânico. Eu não sei espanhol. Mas, agora falando de coisa séria. Agora vamos falar de coisa séria aqui. Cara, essa família Bate, ela é uma família que só ela colocou 4 presidentes no poder do Uruguai. É uma família que tem influência absurda. Assim, tem o peronismo para a Argentina e você tem o baixismo, eu não sei se pronuncia dessa forma, peço desculpa, para os uruguaios. Fala aí. Cara, eu confesso que na minha formação original de historiador, esse trabalho do José Batlle Ordonez ficou um pouco, passou batido. Eu fui conhecer essa figura nos documentários que o Mujica fala da vida dele e tal, em entrevistas, e nos livros dele ele conta um pouco do papel desse tipo de liderança que constrói direitos civis. Deixa eu só contar um relato aqui de viagem, Marquinhos. Eu conheci um uruguaio numa viagem no ano passado para o México. Aí a gente estava conversando sobre o cenário político, aí tipo falando da eleição, do nosso sofrimento. Aí em algum momento minha companheira Roberta falou sobre o fato da nossa cidade, o Rio de Janeiro, ex-capital, ser governada por um bispo. Aí ele perguntou, mas, ué, pode? Não é um Estado laico? Assim, parece que o nível, a concepção deles de mundo é um pouco mais evoluída e às vezes não dá nem para acompanhar. Porque assim, enquanto a gente tinha uma república velha repartindo o custo, o prejuízo do café para o povo pagar, lá você tinha o quê? O Batlle fazendo o quê? Conta pra gente, Marquinhos. O que você, Batlle e Ordonez, fez? Para começar, que esse cara ele teve 2 mandatos presidenciais e no seu segundo mandato, que foi de 1911 até 1915, ele conseguiu modernizar a Constituição uruguaia, a Constituição de 1830, onde ele conseguiu implementar uma laicização do Estado, implementou já naquele contexto, aí eu estou falando entre 1911 e 1915, leis trabalhistas, implementou o voto direto e o sufrágio universal. E assim, se você for dar continuidade, aí em 1933 você vai ter a introdução do voto feminino. Cara, a laicização do Estado lá, eles levam como se fosse exatamente a separação entre Estado e instituições religiosas, e a igreja. Por isso que um bispo não poderia praticamente liderar uma cidade, um Estado ou um país. É impressionante isso, mas outra coisa que os uruguaios também foram um pouco pioneiros foi da assimilação do negro do futebol, Marquinhos. Por exemplo, no nosso primeiro campeonato sul-americano de futebol, que ocorreu em 1916, os uruguaios foram campeões, mas isso despertou sérios protestos por parte da delegação chilena, que não aceitou o título uruguaio em virtude do fato de ter 2 africanos no time. Não, eles foram dos primeiros a introduzir o negro no futebol e foram dos primeiros também a acabar com a escravidão. Porque eles acabaram com a escravidão em 1842, cara. Não tô falando, que maneiro e tal, acabar com a escravidão, até porque eles acabaram com a escravidão, mas colocaram os negros e com os índios também. Por isso, colocaram os negros na frente de batalha lá, mas... Exatamente, Marquinhos. A gente tem uma nação que ela é 88% branca. O Uruguai é 88% branco.
Caramba. Você vê a seleção do Uruguai, assim, você percebe poucas pessoas com traços indígenas. É o Suárez e